meu povo, beleza? Quem fala aqui é Oliver Borges e eu tô aqui com o meu irmão. Não vou dizer meu nome. É porque ele está contrariado com a temática do Eu programa não de quero hoje. participar. Mas vamos fazer o Você seguinte. vai fazer sozinho esse programa. agora. Vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentar tudo e depois ele vai ser obrigado a falar porque ele não se controla. E não se governa. Me também. controla, senhor. Sou Oliver Borges e esse é o Aquela História, o seu podcast de entretenimento, quadrinhos, cinema e séries de TV, analisando tudo sempre com um olhar muito crítico e questionador. Esse que está do meu lado é Dan Borges, não precisa focalizar. Tire a câmera dele. Ele não vai falar nada hoje. Ele está contrariado com o tema do nosso programa. Mas a temática do programa é as duas obras preferidas e os dois estúdios preferidos de Dan. Ele não quer falar mal desses estúdios. Eu vou começar a inventar história, você vai ter que me contradizer. Então, assim, Dan não quer falar porque muito fã da DC, principalmente DC, e segundamente Marvel. E ele não quer que fale mal desses dois. Mas não é falar mal, eu disse, ele não é falar mal, é o quê? Fazer falar ao público a nossa expectativa do que vem por aí. Se Vai fosse agora? para falar mal, vai falar, se então fala. fosse para falar mal, esse aí que eu ia se querer falar mais do que nunca nesse programa aqui. Mas você disse, a gente tá falando muito mal da DC e da Marvel. Nem é, não é? Vamos nem é. falar bem aqui hoje. Não é falar Não bem. consigo, então você vai ter que fazer sozinho o programa. Falar de coração, como sempre, como tudo que nós fazemos aqui, as nossas expectativas de acordo com o que a gente viu até agora e com o que está sendo apresentado do que vem por aí. Então, assim, vamos começar pela DC, Vamos. certo? Que é a sua preferida. Você vai poder se expressar melhor. Vou mostrar como a minha preferida é. Tudo Vá que a com gente calma. viu até agora é isso. Ó. Mas DC... a partir de que momento? Não, a DC é U, né? Sei lá, DC é U e tem DCU, lá ele. Não consigo evitar o lá ele, eu sou baiano. Eu consegui evitar rir, pelo menos. Mas era o DC EU, que é o universo estendido da DC, que veio até agora baseado nos filmes de Zack Snyder, certo? Então é a partir daí. E agora zerou tudo. Sim. Tem um novo universo que é o DCU. Que é... Ou DC Ives, como falaria aqui. O DC Ives, como falaria aqui em Salvador. Que vai ser do universo de... Que é o universo James Gunn, né? Que vai começar agora. Então, assim, a gente teve o universo. O que você achou? Você achou que deveria ter acabado o universo Zack Snyder? Você achou? Ficou triste? Você tinha esperança? Eu acho que deveria ter acabado, porque eu não acho nem que deveria ter começado. Você tinha esperança em que Adão Negro revitalizasse a vinda do Henry Cavill, sei lá? Nossa. Como Superman? Mas eu vou falar agora, sinceramente, sem esculhambação. Eu acho todos os filmes ruins, todos muito ruins. Porém, tem dois desses filmes que eu digo, tem essa cena que eu gosto. Só a cena. Dois desses filmes. Sim. Que em cada um tem uma cena que eu acho interessante. Eu gosto da representação daquela batalha de Super-Homem no filme, o primeiro de todos, Homem de Aço, que chama? Homem de Aço. No filme Homem de Aço, daquela representação da luta dos kryptonianos. Na cidade ali do interior, né? Isso, eu acho que a forma de uma pessoa com o poder de Super-Homem, que é um guerreiro, como são aqueles que chegam com o Zod lá, o soldado, né? Os soldados de Zod, a forma como representou o uso de um poder kryptoniano numa batalha sendo um guerreiro, Sim. Eu achei muito bom aquilo ali. Utilizando os recursos que se tem, né? Exatamente, porque Super-Homem nunca foi um guerreiro, né? É. Super-Homem é um carinha que tem poder, e por ter poder, ele é superior. Mas ele nunca foi assim. Além de ter esses poderes kryptonianos, eu fui treinado para ser um combatente usando esses poderes. E aquela mulher lá, aqueles soldados... Mas eles nem usavam, nem foram usando os poderes, porque eles em Krypton não tem, né?
Mas eles, por terem conhecimento de combate... Já começa uma merda, aí já começa a merda. Mas não vamos raciocinar muito, eu estou falando da cena em si. Isso que eles treinaram é o que eu criei para poder aquela cena fazer sentido. Que não faz, na verdade, é uma merda. Mas a cena isolada, corta tudo que vem depois, corta tudo que vem antes. Pega essa cena e assiste no YouTube, só um corte daquela cena. Eu acho muito bem feito, tá? Sim. E também uma cena de ação, que é a cena de Batman, de Ben Affleck, naquele filme que eu não sei qual é, acho que é Batman e Super-Homem, se eu não me engano. Qual é a cena? Aquele que ele invade aquele armazém. Sim, Batman vs Superman. Aquela cena ali, pra mim, foi a melhor cena de ação de Batman já feita no cinema. É. De todos os tempos. Concordo. Como cena isolada, né? Não. Esquece o resto do filme. Cena. Porque é totalmente fora de contexto aquela cena, mas em direção de ação. Tipo assim, luta. Se eu quisesse ver um Batman live action agindo, era esse aí que eu queria ver. Só que se eu quisesse ver uma luta de kryptonianos super poderosos, é daquele jeito ali que eu queria ver, sabe? Entendi. Só a cena. O filme, podres, todos são muito Você não tem uma ressalvazinha assim, tipo um ponto positivo pra Aquaman, não? Em termos de cena? Ah, sim. Apesar de eu não gostar do clima do filme de Aquaman. Isso. De eu achar muito com cara de Power Rangers, saca? Coloridão, né? É muito coloridão, assim, e bobo, tem um clima bobão, saca? Meio, se misturar, uma fusão de Power Rangers com Moana, nasce aquele filme de Aquaman lá. É quase isso. Não é Moana e Power Rangers. Só que Moana ainda tem aquele lance, né? Moana é maravilhoso. Choro. O primeiro. Tem história, pelo menos, ó, Moana. Primeiro Moana eu choro. Eu não sei, eu nunca assisti o segundo, assim como não assisti o segundo Aquaman. Eu não gostei muito. E todos os filmes do universo de Zack Snyder, eu só assisti o primeiro. Tem uma outra coisa que eu gosto nos filmes, nesses universos de Snyder aí, que eu acho que você não gosta, mas eu acho empolgante. É aquela trilha sonora a música tema de Mulher Maravilha. Eu acho, quando toca a música, dá vontade de pular da janela e cair de voador, assim, num bandido. Eu acho que é. Talvez tenha um lado positivo, que ela é retrô, né, um pouco, assim, lembra uma temática de herói dos anos 70. Ao mesmo tempo que tem um negócio meio medieval nela, assim, porque é das Amazonas lá, né? Os instrumentos são meio medievais, assim. Eu acho empolgante aquela música. Só a música, porque o filme é terrível. Eu sendo assim, bem sincero, cara, eu fazendo assim, o meu parecer, do que eu acho, do que eu já vi do universo, não indo muito pra trás, né? Porque eu tenho uma admiração profunda pelo filme de Superman dos anos 70, Sim, 78, que eu acho um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, mas assim, vamos trazer tudo mais pra cá, né? Snyder pra cá. Cara, eu tenho uns pontos positivos pra Aquaman, como direção, por exemplo. A direção de ação de Aquaman, eu acho a melhor de todos esses filmes. Ele tem frames bonitos, cara. Tem algumas cenas, você dá um pause, é um quadrinho muito bem desenhado, assim, aquela batalha de caras de tridente no fundo do mar. Tipo um torneio. Sim, no fundo do mar. A direção de luta, entende? Os golpes, a forma que a coisa é conduzida. As que acontecem no fundo do mar são todas muito bonitas. São bonitas. As que acontecem na superfície eu não gosto. Até porque esse coloridão no fundo do mar fica até legal. Porque dá aquele lance de fundo do mar de peixes e corais e coisa e tal, né? Mas quando traz isso para a superfície, aquela luta que tem ele por cima dos telhados, naquela... Aquilo me traz uma coisa que eu acho que é mais de infância. Esse lance de coisas por cima de telhado, pulando de telhado em telhado, sempre me encanta. Por causa que ladrão. Eu sonhava com isso, cara. Ladrão, tinha que fugir pelos telhados das casas. Não, talvez no sonho eu sempre fosse um ladrão. Era recorrente. Eu sonhava de vez em quando. Meu sonho é ser um ladrão. Meu pai. Olha só. Vendo essa história? Beleza. Quero piadas internas. Mas assim... Menos o senhor. Mas... eu sempre tinha esse sonho recorrente. Eu tava no bairro onde a gente morava, que é o bairro japonês. Sim. Pulando de telhado em telhado. Por cima das casas.
com alguma coisa me perseguindo que nem sempre eu sabia o que era, mas eu tinha sempre essa sensação Tenho que correr. de que eu tenho que fugir porque tá vindo atrás de mim alguma coisa. E por isso Nem você acha passei. aquela cena legal. Eu gosto daquela cena de Aquaman, mas assim, nem lembro como é. Eu lembro quando eu vi, eu achei assim, porra, massa, divertida, sabe? Me diverti vendo aquela cena assim. Mas, no geral, o universo Snyder de cinema, eu não sou de ser generalizador, como estou sendo agora, mas eu acho um erro da humanidade deixar Zack Snyder dirigir super-herói. Ele é um cara que ele é um remakeiro, se existe essa palavra, mas ele é um remakeiro. O que é que ele fez de bom? De verdade, assim, de verdade. A Madrugada dos Mortos, que é um remake, o primeiro dele. Sim. O resto são clipes da MTV, cara. Que você na hora se encanta, assim, mas quando você bota aquele filme na sua lista de filme que você vai assistir, ele tem um efeito diferente de alguns filmes que cada vez que você assiste você acha melhor, você vai se sentindo cada vez pior. Aí você assiste outra vez, um pouco pior. Aí você assiste outra vez, pior. Aí uma quarta vez assim, não dá mais pra assistir, senão eu vou odiar esse filme. Aconteceu exatamente isso comigo com 300 de Esparta. 300 eu já não assisto mais. Já saiu da lista de possibilidades. Eu me lembro que eu gostei muito quando eu assisti a primeira vez. Nossa, achei do cinema, cara. Porra, eu disse, pai, que melhor adaptação de quadrinhos já feita. Eu cheguei a dizer isso. A segunda vez que eu reassisti, eu já vi um problema muito incômodo no final de 300. Aquele momento que forma aquele montinho de escudos dos espartanos que sobreviveram ali, aí abre, aí sai um carinha, mata o mensageiro pra Leônidas jogar a lança. Uma perda de tempo inútil, já que tinham várias pessoas apontando flechas pra ele, porque Leônidas não já saiu dali de dentro jogando a lança, sabe? Tinha que ter uma posezinha. Ih, já me incomodou isso. Aí fui reassistindo e fui vendo mais cenas desse tipo ao longo do filme. E o passado do Zack Snyder é esse, né? É videoclipe. Videoclipe de banda de rock poser. Sim. Né? A coisinha assim. Tudo muito poser. É MTVzeiro, sabe? Não é banda de rock. Ele destruiu o Watchmen com o poserzismo dele. Total. O Watchmen, pra quem lê os quadrinhos, sabe que é o oposto do ser poser. É justamente mostrando heróis realistas e decadentes. Já, aquele coruja barrigudão. Sem nenhum glamour, tudo muito feio e acabado. Aí ele vai, vou adaptar o Watchmen. Bota os heróis todos super pomposos, com os caras super gigantes e malhados, e poses de cima do prédio caindo assim, toda vez que com a capa aberta. Ele não entendeu, né? Ele não entende. A sensação que eu tenho é que ele reproduz no cinema adaptações de quadrinho do pior momento das histórias em quadrinhos, na história dos quadrinhos de super-herói, que é o momento pós-Image, logo pós-Image. Sabe? Parece que todos os filmes de Zack Snyder são feitos, se fossem adaptados para quadrinho, seriam aquelas revistas do Jim Lee na época da Image, sabe? Da galera da Image, Rob Liefeld, que se resumia a páginas pôster, né? Que eram posters, sabe? Então, assim, de verdade, eu acho tudo uma grande porcaria. E o Homem de Aço, que é o que iniciou, eu considero talvez um dos piores filmes, não é filme de super-herói não, que eu já vi na minha vida inteira. Eu acho aquele filme, assim, intragável, horroroso. Eu acho Liga da Justiça pior. É mesmo? Eu não acho, não. Eu acho. Olha, eu acho esse muito ruim, não tô defendendo ele não. Acho o péssimo Homem de Aço. Mas Liga da Justiça eu acho que ainda consegue ser pior. Cara, eu acho que são todos no mesmo nível, mas assim, a Liga da Justiça, pra você comparar, não. Você tem que comparar com a Liga da Justiça. Não, peraí. Do Snyder. O Batman vs Super-Homem. É Snyder também. É pior ainda do que Liga da Justiça. E Homem de Aço é o pior de todos pra mim. Pra mim é o pior de todos. Isso é verdade. Homem de Aço eu fico na dúvida. Mas por que Homem de Aço pra mim me incomoda muito, mais do que a Liga da Justiça? Porque a Liga da Justiça vista sozinha, o Superman, ele é algo assim, é o Superman. Apareceu o Superman ali no final do filme e salvou o filme, salvou o dia. Sim. Entendeu? Mas Batman treme o queixinho, lembra que Batman treme o queixinho? E é um negócio totalmente estranho, porque assim, num filme, Superman, Batman gratuitamente odeia o Superman. Gratuitamente. É um Batman burro
que ele só quer ser mauzão, porque ele é das trevas, ele é mauzão. Isso. Então eu não gosto desse cara. Eu Esse cara como aí. morcegos, eu como morcegos. Isso. Agora, ele implica com o Superman. Só que depois o Superman parte, ele fica numa paixãozinha, né? Do tipo, que saudade. É Que porque saudade as dele. mães têm o Eu mesmo olho pra nome, você cima. também não tem nada de Eu tenho que mãe. olhar pra cima na esperança de ver ele. Só que essa esperança não foi criada em nenhum filme. O Superman de Zack Snyder, o que Zack Snyder fez foi matar o Superman. E desde o Homem de Aço, o nome daquele filme devia ser A Morte do Superman 1 e 2, e não o Superman como personagem, Superman como figura histórica do mundo do entretenimento. Ele destruiu o Superman e nenhuma série de TV, das mais pobres e fuleiras que a Warner já lançou, conseguiu destruir o Superman daquela forma. É porque ele tirou a essência do personagem. Total. Ele tirou a alma do Ele personagem. tirou a alma dele, transformou em algo que é o oposto total do Cara, que o Superman foi... sempre representou nos quadrinhos. Como é que deixaram ir qualquer ele animação, por em aquele qualquer caminho, lugar. cara? Por que ele foi por aquele caminho? Por que aquele caminho? O caminho do lixo. Tipo assim, eu pego um personagem que é super poderoso e coloco ele com um pai terráqueo que diz assim: não ajude ninguém. Ô, meu pai, se as pessoas precisarem morrerem, não ajude. É melhor que elas morram do que você revelar quem você é. Quem você é, por quê? Porque, sei lá, vai que as pessoas querem dar um fim em você e não vão conseguir, vão ficar frustradas. Porque nada bate, entende? Eu nem sei como desenvolver uma coisa, porque não tem nada que faça sentido no filme. Sim. O kryptoniano não tá nem aí pra Terra. É. Ele diz assim, ó, vá lá e, se for possível, domine, porque lá você vai ser um rei. Sim. Você vai ser o imperador do planeta. E um humano, e que é essa representação da humanidade, né? Um cara humilde, fazendeirinho do campo, ensina ele a fazer o bem, pô. Total. E ele tá ali, coisa. Esse é o Superman original. É tão legal que uma das maiores obras da cultura pop japonesa se baseou nisso. Goku, né? Do Dragon Ball, né? Sim. Vem pra Terra pra dominar a Terra e um velhinho vai lá e ensina ele a ser bondoso. Então, porra, sucesso essa coisa. Ele era tudo pra ser ruim, mas é bom. Aí não, ele é mau. Só que ele é um mal. Ele não é nem que ele é mau. Ele é sisudo. Não, mal não, desculpe. A palavra é mal não. Ele é um sisudo. E o Super-Homem, cara, é a representação da esperança para as pessoas. Pô. Quando o Super-Homem chega no ambiente, as pessoas não podem dizer assim, eita, Pet, chegou aquele cara ali poderoso. Não. Tem que dizer assim, ó, tá tudo salvo. A sensação quando o Superman aparece para as pessoas é tipo assim, ó, não precisamos mais nos preocupar com absolutamente nada. Super-Homem tá ali. Isso. Saca? Esse Super-Homem de coisa, todo lugar que ele chega, ele parece que é o vilão. Pô, tá sempre. Ou ele tá. Aquela roupa toda escura, com aquela cara séria de quero ser bonito, que é a única atuação que esse Henry Cavill aprendeu na vida dele. É um dos piores atores. Vou ser bonito. Não importa a situação, tá? Destruir, cair num prédio, morrendo, várias pessoas aqui. Não importa, eu tenho que ser bonito. É a prioridade aqui, é ser bonito. Naquela cena que Lex Luthor barra Coringa explode aquela cadeira de rodas no... Eu acho que é uma corte, um júri. Um júri ali. Isso. E o Super-Homem se botou para ser julgado, né? Não, eu posso ser julgado aqui pelas leis de vocês. Explode tudo, ele nem sabe. Todas aquelas pessoas em volta deixam de existir. E o Super-Homem está no meio assim. Esse fogo aqui vai prejudicar o meu cabelo. Porque eu tenho que continuar sendo bonito o tempo todo. Aquela cena é vergonhosa, cara. Aquela cena é vergonhosa, é vergonha alheia. O filme ele é vergonha alheia, atrás de vergonha alheia. É o tempo todo só porca. Não tem nem. É como você falou, não tem nem como você raciocinar em cima do roteiro, que é tão incoerente. Não. O pai dizendo a ele, não salve ninguém, quando é criança. Dizer pra uma criança que tem superpoderes, não salve ninguém. Aí depois ele vai e não salva o próprio pai de algo que ele podia salvar fácil. Super velocidade, ninguém nem vê. Ele podia ter ido ele buscar o cachorro naquele trânsito e ser pego pelo furacão. O pai saberia que ele não ia morrer. Não. Seguia embora e se encontrava depois dentro do carro. Eu quero que você, que é um bom roteirista, um ótimo roteirista, né? eu quero que você Obrigado, velho. invente, porque o filme não diz.
Eu quero que você consiga inventar agora aí um roteiro na sua cabeça. Não é nenhum roteiro, é um motivo de o pai decidir sacrificar a própria vida para que o mundo não descubra que o filho dele tem superpoderes. Por quê? Qual é a contrapartida? Se digamos que ele salvasse ali o pai e todo mundo descobrisse, esse cara tem superpoderes. Qual o problema? O que é que aconteceria, rapaz, quando isso acontecesse? Ele que o pai quis evitar a ponto de sacrificar a própria vida para não acontecer. Ele poderia ser discriminado. Porque é super poderoso. Porque não tem sentido. Não, eu quero entender qual é a lógica do pai. Porque assim, você dizer pro filho, é melhor você não expor seus poderes, se esconda. É uma coisa. Agora você diz assim, não, eu vou morrer aqui porque eu quero para que você não se revele para o mundo. Por quê? Vai lá, Oliver, me diga. Não tenho resposta. Não existe resposta. Não tenho. É uma cena pra forçar um dramalhão. Um drama E outra coisa. Ou Kevin Costner decidiu sair do filme, né? Kevin Costner também saía no meio dos projetos. Talvez Kevin Costner quisesse sair. Tipo assim, eu não aguento mais participar dessa porcaria. Mas e agora? Tem tanta cena com você? Não, quer saber? Se vira aí. Se vira. Me mate aí que não dá pra ver, não. Cara, o pior é o seguinte. Ele dá uma ordem pra um filho que é um adulto. Ele tá querendo dizer ali que aquele cara tem o quê? 12 anos? Ali já é o Henry Cavill no papel. O cara com a cara verde, de que fez a barba. Sim. Aí ele tem que obedecer ao papai naquela idade. Não salvar a vida. Não importa a ordem que o pai desse ali, ele ia salvar o pai. Qualquer filho salvaria. Em qualquer idade. Não me salve. Não tem não me salve. Ele ia salvar o pai ali. Porcaria. Aquilo ali é uma que eu já vi minha vida. Uma das piores cenas que eu já vi minha vida. Ali o filme me perdeu. E eu lhe digo de verdade, você pode perguntar a Isis. Sim. Eu fiz assim, ó, na cadeira. Aí eu falei, vou embora. Tô indo embora. No cinema, você assistiu no cinema? No cinema. Eu falei, pra mim o filme acabou aí. Eu não tenho mais interesse em ver merda nenhuma. Não me importa mais nada que vai acontecer daí em diante nesse filme. É patético. Aí ela fez, não, mas a gente pagou o ingresso. Os seus amigos estão aqui também. Vai ser um papelão você ir embora. Eu falei, tudo bem. Eu não ser o mal educado, vou ser até o final. Mas me arrependi, cara. Porque você pensa, essa é a pior cena do filme, da agora em diante o filme vai ser ruim porque teve essa cena. Rapaz, só tem cenas piores em sequência. Depois disso, Clark Kent vira um solitário andando por aí, arranja um emprego numa lanchonete. E aí um cara, ele quis talvez fazer uma referência a uma cena lá do filme Superman 2 de Christopher Reeve, que numa lanchonete ele é provocado por um cara, toma porrada, depois volta. Um caminhoneirão lá. Isso. Ele tem superpoder, aí o cara provoca ele, um cara que bate mais ou menos no peito dele. Se ele não tivesse poder, aquele cara não seria um problema. Ele bateria no cara, daria um empurrão no cara, ele controlaria. Ele poderia eliminar aquele problema na hora. Sim. Mas não, ele só fica ofendidinho, sendo... O cara joga leite na cabeça, cerveja na cabeça dele. E ele vai embora zangadinho. Aí o que é que ele faz? Ele faz algo impossível. E não é porque ele tem superpoder, é impossível de não ser notado. Ele pega e destrói toda uma rede elétrica de várias cidades, porque ali é um poste de fiação que liga um lugar ao outro. Alguém se lenhou por causa dele. E aí ele quer fazer uma cena bonita. Depois que o cara sai do bar, encontra o caminhão do cara transpassado por vários postes de energia. Eu nem lembrava disso. Só que não tem como fazer isso sem barulho. Como é que você vai transpassar o metal de um caminhão saindo pelo outro lado, do outro lado da rua? Se um caminhão só colidir, uma moto faz um barulho desgraçado. Agora você perfurar, levantar um caminhão por algum lugar do caminhão, já vai distorcer o metal todo com peso. Fora destruindo o bem público, né? Arrancando os postes da rua. Porra, uma cidade ficou no escuro por causa dele. Porque foram vários. Um chiliquinho de raiva que ele podia resolver. Sabe? Aí você, assim, desmoralização do caráter do personagem. Ele é um bunda mole completo. Isso. Essa atitude é de um bunda mole, né? De um otário profissional, assinado na carteira. Carimbado pelo Imetro. E aí o filme vem em várias sequências de merda em cima da outra, uma atrás da outra, até chegar no final, né? Que a cidade toda de Metrópole vira ruínas. E ele, no final, pega o pescoço de Zod para impedir que Zod mate pessoas com a visão de calor, não é isso? Porque Zod tá indo virando assim e vai cortar uma família que tá encolhidinha no canto com a visão de calor. Que essa família pode levantar e sair correndo, mas fica paralisada. Talvez ela esteja muito com medo e não consegue se mover. Aí ele segura a cabeça de Zod. Só que tem um detalhe
A não ser que em Krypton as pessoas não consigam mexer o olho pro lado. Mas é difícil. Eles só Você vê que eu conseguem. tentei. Eles só conseguem mexer o pescoço. Eles só olham pro lado. Se eles olharem assim, sempre reto para frente, aí viram o pescoço, continuam olhando reto para frente. É até difícil conseguir virar a cabeça sem virar o olho antes. Aí você tem que virar para cá. Então, assim, ele segura a cabeça de Zod e aí Zod olho fica com continua o olho reto. fixo para frente, que ele pode só olhar assim, ó, e cortar aquela família em menos de um segundo, mas não. Agora ele faz outra coisa que é bem estranha, que é assim, se você socou a cara de Zod com toda a sua força e não causou dano algum, e Zod socou sua cara com toda a força e não causou dano algum, você, pela lógica, você não consegue quebrar o pescoço desse cara. Porque você não causa dano com impacto nenhum, nada dele se quebra. Então, assim, quando ele rodasse aquele pescoço, o joelho de Zod ia arrancar todo o piso de mármore e quebrar todo assim, e ele ia girar no próprio eixo sem esse pescoço quebrar. Total. Então, assim, nem a morte de Zod é algo... O que as pessoas estavam preocupadas na época? Meu Deus, Superman não mata. Ele tinha matado o pai dele no início do filme. Superman matou o próprio pai no mesmo filme. Ali matou o pai. Isso. Se ele pode salvar e não salva, só olha, ele matou o pai no mesmo filme. Sim. Outra coisa, que Superman não mata? Porque no quadrinho ele matou Zod com a Kryptonita até a morte. Sim. E outra coisa... Não só Zod, os três. Os três. Matou os três coisas. Quer ver outra coisa? E no filme de Christopher Reeve é pior. Que ninguém reclama. Mas no filme de Christopher ele mata depois de tirar os poderes. Ele elimina o poder do cara e depois joga o cara numa água abismo de Ártico, gelo. Lá no meio, assim, num abismo. Aí o cara cai lá dentro, sei lá, de uma greta de água gelada e não sabe nadar, porque ele não sabe nem o que era água, né? Quando ele chega no filme, ele pousa na água e assim, olha que superfície estranha eles têm aqui. Nem que ele pudesse nadar, né? Aquilo ali é água do Ártico. Isso. O cara sem poderes. Ele mata os três sem poderes, que ele podia até levar preso, já que ele tirou os poderes dos caras. Mas não, eu decidi matar os três. Eu podia ter prendido os caras, já que os caras não tinham poder. Não tem mais poder, leva preso. Não, quero matar. E matou. E ninguém reclamava. Entendeu? Sim. Ou seja, o pessoal fica desviando a atenção pra merda. Filme Batman Superman, patético. E o filme Liga da Justiça, ele tem duas versões, né? Uma versão Zack Snyderiana, que é de 200 horas. Tipo, que pra mim não teve. Você assistiu isso? Eu assisti os dois. O colorido e o preto e branco. É um colorido e o outro lógica que veio na minha cabeça. Eu assisti um filme de 2 horas no cinema, não, que eu não ia pro cinema assistir, que eu não sou maluco igual a você. Eu não assisti no cinema, não. Assisti um filme de 2 horas muito ruim, mas assim, no limite do que pode ser ruim. Sim. Aí chega alguém e diz assim, ó, tem esse mesmo filme aí agora, só que em vez de ser 2 horas, é de 5 horas e meia. 4, Por que eu vou querer ver mais 3 horas de porcaria? Mas é exatamente isso. Eu sei que todo mundo vai ficar ofendido com o que eu tô dizendo, mas é o que eu tô dizendo que eu acho. A diferença de um para outro é isso. É uma merda de 2 horas e uma merda de 4 horas. Então, assim, se tiver que escolher, eu prefiro uma merda de 2 horas que acaba mais rápido. Exatamente. Então, assim, todo mundo vai dizer, mas o de Zack Snyder é melhor. Não. O Zack Snyder é pior, porque é uma merda ainda. Só que muito de maior. 4 horas. Eu prefiro que um acabe menos. Sofrer menos. É uma questão de fé de mais e fé de menos. Isso é muito stand-up hoje, stand-up. Tá difícil. Mas agora, para encerrar esse primeiro bloco, temos uma luz no fim do túnel. Será que é uma luz mesmo? Será que é uma miragem? Superman Legacy. Você quer falar primeiro sobre isso ou eu falo sobre isso? Eu vou falar primeiro, porque você não presta. Eu que sou enceladrão. Superman Legacy do James Gunn. A minha impressão sobre tudo isso. Dizem que James Gunn já fez coisas bem legais. Eu não conheço muito a carreira de James Gunn. O que eu sei de James Gunn, claramente, assim, diz que ele participou de roteiro de filmes bons. A gente deveria ter feito até uma pesquisa disso, sobre isso. Eu mas, não, assim... você sim. Depois eu vou falar o que eu acho de James Gunn. Guardiões da Galáxia é uma coisa que trouxe James Gunn, assim, ao conhecimento popular. Todo mundo conhece ele, Guardiões da Galáxia. Eu, particularmente, não sou o público do Guardiões da Galáxia. O 1, achei... 2...
3 já tava assim, mesma coisa de sempre, sabe? Não é o estilo de filme Marvel que eu gosto. Então, não gostei. Não é uma das coisas mais legais que eu conheço. Então, não sou uma pessoa boa para elogiar ele. Aí ele foi para DC Comics, DC Studios, no caso. Aí ele chegou no DC Studios dizendo que ia salvar tal, e foi fazer um remake, continuação de Esquadrão Suicida. E aí ele fez um dos piores... Ele dirigiu o primeiro do Esquadrão Suicida, Não, o segundo é dele. O primeiro eu nunca vi em minha vida, porque todo mundo, antes mesmo de eu pensar em ver, todo mundo já falava que era um lixo. Primeiro. Você assistiu o primeiro? Até uma parte, não acabei. Isso. O primeiro é o que o pessoal diz que é o ruim. O segundo é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Ele tá de mãos dadas com um Homem de Aço. Eu digo assim, rapaz, esse filme é forcei a barra para chegar no final. Principalmente por 2 motivos. Tudo é uma galhofa, que é a mesma coisa de sempre. Eu não sou esse tipo de público que gosta da galhofa. De James Gunn, né? Isso. E a outra coisa é a não preocupação por ser galhofa e por ser os personagens que são. Sim. Porque eles não são todos os Esquadrão Suicida originais da minha época, pelo menos. Talvez no quadrinho, porque agora o quadrinho que imita o cinema, não o contrário, né? Antigamente o cinema imitava o quadrinho, agora é o quadrinho que imita. Então eu não sei como é o Esquadrão Suicida de hoje, mas na minha época ali tem assim 1/3 do Esquadrão Suicida original. Então aqueles personagens ali eu não me importo. Eu não me importo com nenhum daqueles personagens. Do segundo filme, o primeiro eu nem assisti. Então assim, acho a Arlequina uma forçação de barra, ela é uma personagem overpowered demais desnecessariamente. Não sei o que ela eu não acho ela engraçada. Eu gosto da atriz. Acho aquela atriz maravilhosa e consigo ver a Arlequina porque é ela. Entendeu? Não me incomoda ver a Arlequina sendo ela. Mas assim, a Arlequina como personagem, não me importa. Sim. Nunca gostei. Nunca me interessei pela personagem. E não gostei do que ele fez na DC até agora. Pacificador. Parecia ser interessante a princípio, mas tem uma cena do elevador no segundo episódio, terceiro, que um casal de policiais entra e um policial tira um revólver, dá uma mexidinha assim, vamos matar o bandido. Aí a mulher olha assim e olha pra ele, isso é o quê, velho? Um filme de quem esse filme? Sabe? Por que aquele policial tem que fazer aquela dancinha e ser repreendido pela policial? Não, tipo assim, você parou na cena do segundo episódio quando o policial fez uma dancinha no elevador? Sabe onde foi que eu parei de assistir Pacificador? Sim. Na dancinha da abertura. Do primeiro episódio. Pra mim, tem 2 coisas que eu detesto cinematograficamente. Eu falei aqui no programa anterior, que é alívio cômico. E esses filmes de James Gunn são basicamente um filme de alívios cômicos. Sim. Que não é comédia. Aquilo não é comédia pra mim. Aquilo é palhaçada, que é o que o alívio cômico é pago pra fazer. Enquanto tá rolando aqui uma situação normal, o alívio cômico faz uma palhaçada. E os filmes de James Gunn costumam ser de palhaçadas sobre palhaçadas, uma pilha de palhaçadas. Essa é a primeira coisa que eu odeio, alívio cômico. E a segunda, dancinha. Vou falar isso sempre. Fez dancinha, se você fez uma dancinha em qualquer lugar da vida, a não ser que seja num forró, ou numa boate, ou em alguma coisa, não. Eu vou fazer uma dancinha aqui de comemoração porque eu ganhei alguma coisa, eu vou fazer uma dança. Eu já fico com raiva imediatamente. Problemas seríssimos para serem tratados no psicólogo. Das pessoas que dançam, não tô falando de mim, não. Eu estou completamente consciente do meu sentimento. Velho, dancinha, brother. Aí chega o Pacificador, Dan, assista essa série, porque o passador chegou pra você e disse isso. Não, alguém chegou, não me lembro quem foi, porque eu parei de falar com a pessoa que me recomendou essa série. Assista Pacificador, você vai adorar. Meu, é Pacificador, aquele personagem lá daquela história que a gente tinha, lembra que a gente tinha a revistinha do Pacificador? Eu dei o voto de confiança, porque, tipo assim, como não é um personagem famoso, existe a possibilidade do pessoal não ficar preso no tem que vender como Batman, como Super-Homem, como Homem-Aranha, sabe? Então eu não preciso agradar o planeta Terra, eu preciso fazer uma coisa que eu quero, porque ninguém se importa com esse personagem. Aí eu fui nesse voto de confiança. Aí começou o episódio. O elenco dançando na abertura. E imediatamente eu desliguei assim, não, isso aí não dá.
Vai dançar no oi. Quase você fala uma coisa que não deve. Mas, por fim, cara, Aí esse vem cara, James Gunn. James Gunn, as pessoas gostaram, ao ponto, né, de dar uma credibilidade a DC Studios, dar uma credibilidade e dizer assim, cara, você vai ser o novo Zack Snyder, você vai ser o responsável, a mente por trás da reconstrução, do reboot, né, Tá tudo em suas mãos. do nosso universo, vai começar tudo de novo, e é você que tá à frente disso aí. E aí, Por cara... que você acha que eles fizeram isso? Porque eles consideram James Gunn um gênio? Eu acho que é só por bilheteria, né? Ele foi Pra o que mim, trouxe uma bilheteria. O único motivo disso tudo é que James Gunn fez Guardiões da Galáxia. Isso, e deu uma bilheteria explosiva, deu uma né? bilheteria, então eles estão querendo assim, ó, faz aquilo lá que você fez em Guardiões da Galáxia e traz o dinheiro da Marvel pra nós agora. Usa a mesma fórmula, faz tudo que você conseguiu fazer lá, agora você vem e faz aqui pra gente também. Porque funcionou lá, claro que vai. Se funcionou com Guardiões da Galáxia, que é uma equipe desconhecida. Imagina se você fizer isso com o Super-Homem, cara. Vai ser sucesso absoluto. Então você acha que o Superman Legacy vai ser no clima Guardiões da Galáxia? Eu acho que vai ser muito pior. É mesmo? Porque vai me ofender mais. Porque eu tô cagando pra Guardiões da Galáxia. Não sabia nem que existia Guardiões da Galáxia antes de ver o filme, pra você ter ideia. Nem no quadrinho. Já tinha ouvido falar, assim, mas... Saca? Então, quando eu vi aquele filme e achei uma porcaria, eu assim, isso aqui é uma porcaria. Vamos comprar um lanche ali e seguir a vida adiante. Saca? Mas, com o Super-Homem, apesar de assim, Super-Homem não é um personagem que eu adoro, saca? Mas eu acho que é um personagem que merece um respeito. Sim, claro. Saca? Diferente de Star-Lord, que a última coisa que Star-Lord merece é respeito. Ele merece outra coisa que o YouTube não vai permitir que eu fale que ele merece. Mas Super-Homem, velho, é um personagem, porra, é o personagem que deu origem a tudo isso aqui, tá? Não que nem tudo aqui é super-herói, mas tudo que existe super-herói nos quadrinhos começou com esse cara, velho. Não dá pra você pegar Super-Homem e transformar numa palhaçada, saca? Numa galhofa. Não, ele é o Na cena no primeiro, trailer, né? a cena do Super-herói de trailer já todos. tem Era mais Super-Homem lá todos. caído no chão todo ferido, aí chama o cachorrinho. Pra começar, você já vê James Gunn ali, né? Crypto. Isso aí pra mim ainda... Quando você vê no trailer ali, Crypto, o cachorrinho de capa vermelha de Super-Homem. Quando eu vi aquilo, eu disse assim, James Gunn na veia aí. Palhaçada em cima de palhaçada. Aí ele chama Crypto pra ajudar. Me ajude, Crypto. Aí Crypto não entende, acha que tá brincando, vai ficar pulando nas costas dele. E ele machucado. Para, Crypto, para. Isso pra mim, cara, além de não ser engraçado, eu acho constrangedor. Eu fico constrangido de ver assim, será que tem alguém me vendo assistir isso aqui? Não, cara, eu quero muito saber. É porque ali eu acho que é baseado na Era de Ouro do Superman. E em Krypton tem um cachorro, naquela raça de cachorro. Porque existe um cachorro com poderes kryptonianos na série, por exemplo, Justiça Jovem. Você falou que é Mas ele é um projeto Cadmus, né? Projeto Cadmus, uma experiência com o DNA do Superman. Fizeram teste de animais primeiro, e aí tem um cachorro com poderes. Faz mais sentido. Que não é todos os poderes, mas o cachorro não voa, sabe? O cachorro, ele só tem uma super força, umas coisas assim. Mais resistente. E mesmo assim, é interessante assim, é válida a ideia de ser um cachorro de laboratório com DNA de Super-Homem. Agora, botou uma capinha vermelha nesse cara, mesmo que seja esse do laboratório aí, não tem já vira ridículo imediatamente. Não, é ridículo. Já fica ridículo. É ridículo um cachorro. Mas assim, o que é que eu vejo ali? Eu vou dizer assim, a parte que me faz ter, digamos assim, uma mínima esperança, vamos dizer assim, é que se o cara, porque é como a gente já falou em outros episódios, se o cara ele tem uma proposta específica, ele tem que cumprir com ela. Então, se ele chega assim e diz assim, o meu filme aqui é um filme de super-herói na pegada desenho animado. Isso aqui é um filme que não vai tentar ser realista. É um filme que retrata os heróis assim na pegada anos 50, pré-crise. E vai ser tudo nesse clima.
Se ele chegar e fizer histórias Eu acho que você interessantes, precisa contextualizar as pessoas do que significa pré-crise. pré-crise, O é que eu pessoal dizer pode estar assim, achando que é uma crise a DC, mundial. não, a DC Comics, a editora DC Comics nos quadrinhos, Contextualização rápida. quando ela criou o Superman até meados dos anos 80, desde quando ele foi criado até meados dos anos 80, ela tinha um clima de histórias mais fantasiosas, que tinha supercão, tinha um mundo miniaturizado, essas coisas assim, mais fantasia mesmo, raiz, fantasia mesmo, herói, quadrinho para infanto juvenil. Sim. E depois de Crise em 82, Que ela é lançou uma uma série chamada história, Crise nas Infinitas Terras, onde reformulou todo o universo, dando um pé no chão, mais adulto, um pouco mais, né, mais realista. É mais palpado na lógica da vida real. Então, assim, Tipo, se essa é a Super-Homem não poderia dar a volta ao mundo e voltar no tempo essas depois coisas. da história de Ou Crise. seja, o próprio Superman do Christopher Reeve, ele é pré-crise. Sim. Entendeu? Então, assim, ele é mais fantasioso, o Superman volta ao mundo ao contrário, e a gente aceita. Então, se ele quiser fazer uma coisa naquela linha, colocando alguns elementos, apelando para assim, a parte da emotividade. Existe a palavra emotividade? Talvez. Agora existe. Isso. Se é pronunciável, existe. E apelando para essa parte da criança interior, pode ser que ele consiga. Entendeu? Não sei se ele vai conseguir, mas assim, um diretor experiente como Guilherme Del Toro conseguiria apelar para esse lado da criança interior e dizer assim, pronto, é isso aí. Assim como ele conseguiria fazer o que a gente já comentou, uma história sem fim, que não é um filme realista nem adulto, Sim, sabe? sim. Então assim, e é esse, agora tem que ser a proposta do universo todo, não é um universo compartilhado, tipo Marvel, teria que ser essa proposta para tudo. Eu já ouvi dizer que esse Super-Homem é do mesmo universo daquele Batman lá do Vampiro Brilhante. Do Robert Pattinson, mas depois não é uma coisa de especulação, é só especulação levantada por fã, mas não James Gunn já disse por A mais B, não vai ser e fim, sabe? Não vai ser e fim, acabou, não vai ser. Então ele vai criar provavelmente um outro novo Batman, provavelmente com a capa azul e cinza, sabe? Vamos ver. Chamar Adam West de novo para atuar. Um símbolo, um elipse amarelo e aquele morcego. Rapaz, se ele, eu teria interesse em ver essa proposta, para ver, porque não é diferente de tudo que fizeram até agora. Entendeu? Agora, se vai funcionar ou não, não sei. Vamos fazer uma proposta aqui? Vamos. Se esse vídeo chegar a 1 milhão de likes, aí eu vou pro cinema assistir o novo Superman de James Gunn. Mas invade a sala de Kevin Feige e descobre que Kevin Feige é um robô. E é um algoritmo que decide as coisas da Marvel, sabe? E todo o processo de criação de séries, roteiros da Marvel é criado por um robô. Fica um negócio com uma câmera assim. Eu acredito nisso também. Cara, isso aí pra mim é quase a verdade. Mas no universo Marvel, eu acho que o que era para ser grandioso e emocionante em Guerra Infinita e Vingadores Ultimato não conseguiu me colocar nesse lugar de dizer, nossa, que negócio grandioso e emocionante, porque eu olhava ali naqueles heróis todos lutando e via Star-Lord no meio, que é o cara que fez dancinha na frente de Ronan.